Coleguinha, agora vamos falar sobre os tipos de processos. Se você olhou e prestou bem atenção, caramba, aqui nessa imagem, você viu que tem alguns processos que eles ficam aqui na faixa de 1 a 99 da prioridade de execução, enquanto os do usuário estão aqui em cima. Então, se você olhar, sempre a prioridade maior são dos processos que estão aqui embaixo. Lembrando que no Linux, se um processo ele entra aqui para execução e naturalmente tinha algum em execução aqui em cima, esse que está aqui de cima para de ser executado para execução de prioridade maior, tá ok? Infelizmente, maior é inverso aqui, tá? Ou seja, 1 é a maior prioridade de tudo. 139 é aquele que menor tem prioridade nesse modelo aqui. É inverso o número, tá? Sempre achei paia isso. Sempre confundiu meus alunos na prova e sempre foi uma boa questão de pôr na prova para derrubar aos milhões de alunos, né? Você põe e derruba milhão de alunos. Tô zoando, tá? Tô zoando. Jamais faria isso. E aí, o que acontece? Geralmente aqui são os processos de real time, nessa área vermelha aqui, que são do núcleo, que são de gestão do sistema operacional. Então, os processos de real time, eles têm como posso dizer, eles têm um tempo de execução maior, eles passam mais vezes em execução, eles conseguem, naturalmente, quando eles entram para execução, praticamente eles ganham, né, o núcleo quase que de imediatamente. Vou falar imediatamente, porque nós temos os tempos de execução, tá? Lembrando que você é quem menos tem, naturalmente, recurso na máquina, você é usuário. Por quê? Você tem que lembrar que no livro do Turnbull, lá no capítulo de introdução, sistema operacional ele é aquele sistema que ele faz a gestão, né, naturalmente, dos recursos. Então, ele é uma máquina estendida e ele é um gestor de recursos. Está escrito lá. Máquina estendida porque ele faz uma abstração da máquina real e você, então, com uma programação mais humana, consegue utilizá-lo como programação mais humana. Você não tem que programar ali em linguagem de máquina, conhecer os registradores e tudo mais. Por isso que ele é uma máquina estendida. Por isso que ele é uma abstração. Então, nós conseguimos programar em C, C++, tá? Senão, nós teríamos que ir para a linguagem de máquina. Então, nós não programamos em cima do hardware, nós programamos em cima do sistema operacional, e o sistema operacional, então, ele é a abstração do hardware. E ele faz uma gestão do hardware para que não ocorra merdas do tipo condição de corrida. Porra, parece que eu tô rindo, galera. Eu falo assim, mas condição de corrida acontece com tanta frequência. Cara, é assustador, cara, é assustador. Condição de corrida, para quem não sabe, gente, é a forma mais comum de você levar uma aplicação a fazer um transbordo de memória e alcançar uma área da memória que não era do processo, tá? Então, a condição de corrida parece que virou uma febre no mundo hacker. Então, ele é essa máquina estendida e ele faz essa gestão do hardware, certo? Então, é natural que ele tenha mais prioridade que você na sua máquina, mesmo que você que tenha comprado e pagado o seu duro trabalho. Vamos lá. Nós temos ali, tá? Política de agendamento normal para processos que não são de tempo real é do tipo order, tá? Ou seja, ele foca primeiro no tempo real, que são esses dois aqui, os dois algoritmos, e os outros é order foda-se-lândia. Então, nós temos 1, 2, 3 algoritmos aqui dentro do mundo Linux, certo? FIFO implementa um algoritmo de escalonamento simples, fila. Estrutura de dados, fila. Entra atrás. Eu ia falar besteira, mas eu vou tomar um ban. Alguma coisa pela frente, sai, entendeu?
E naturalmente, é... FIFO é assim, entendeu? Vocês viram estrutura de dados, caramba. Ainda bem que falei besteira, hein? Então ele entra atrás e alguma coisa sai na frente. Então uma tarefa dessas FIFO, né, ela sempre vai ser executada ali com uma agenda. E se tiver um order em execução, a FIFO vai entrar e executar. Tanto que ela tem um ponto interessante, olha só. Ó, ela não tem time slice, ou seja, quem lê o livro do Turnbull, ela não tem quantum de execução. Ou seja, ela é executada até ser bloqueada. Por que ela é bloqueada? Ela é bloqueada porque ela precisa de um dispositivo de entrada e saída. Então ela vai para bloqueado. E não tem time slice e ela vai até terminar a sua tarefa, tá? Bom, duas ou mais tarefas, naturalmente na FIFO, né, na mesma prioridade, são executadas em rodízio entre elas. Então imagine assim que você tem um agendamento, order, aí você coloca uma FIFO com dois processos, e esses dois processos vão ser executados, naturalmente, né? Eles vão sair dali se terminar seu tempo de execução, que é o desempilhamento total da pilha de funções ou métodos, seja lá se você seja em PO ou em orientação estruturado. Terminou, sai de execução, não é isso? Bloqueado, quando ele precisa de um dispositivo de entrada e saída, tipo um CD-ROM, pendrive, algo assim, tá? Ou ocorre um erro, saída voluntária. E aí eles fazem rodízio os dois até terminar a fila, que está dentro de order. Cara, ele é bem grudento no núcleo, né? Ele é para que não seja interrompido. Geralmente coloca-se na FIFO processos que não podem ser interrompidos. Beleza? Bom, ó, se um FIFO, né, pode ser executado, todas as tarefas com prioridade mais baixa não podem ser executados até que sejam concluídos a FIFO. Beleza? Acontece que tá, né? É aquele detalhe do inverso, né? Basicamente, vamos imaginar que eu tenho dois processos com priority 90. Dois processos na priority 90, tá? E tem um processo na 120. Enquanto os dois processos da 90 não terminar, o da 120 não vai ser executado. Ainda bem que hoje nós temos multiprocessamento, tá? Porque se essa coisa grudar em um núcleo, em uma linha de processamento, então você não tem nenhum problema mais grave, né? Se você pegar aqui, então, aumentar o zoom aqui, por isso que você tem o quê? Muita gente fica puto, porque tem, eu tenho um núcleo real, essa máquina tem R$36, né? Mas faz 72 linhas de processamento, certo? HTOP, eu tenho que colocar HTOP no meu... O que acontece? Meu Linux, ele não... Toda vez que eu ligo esse Linux, ele acorda zerado. Entende? Eu preparei ele para isso. Então, sempre que ele acorda zerado. Sempre que eu abro ele, eu ligo ele, ele está zerado. Eu tenho que instalar tudo de novo. Por isso você me vê instalando o HTOP sempre aqui nas aulas, né? Por causa disso. Tá? Não é que o Linux não salva, é que eu programei ele para ser assim. Nessa máquina eu tenho dois núcleos reais só, certo? E aí ele faz cada núcleo real duas threads, certo? Nessa máquina. É uma virtualização. O que acontece? Quando você tem... Opa, peraí. Vai fechando, não, porque isso é merda, né? Aqui, ó. Quando você tem uma coisa dessa daqui, quanto mais linhas de processamento, melhor. O sistema fica mais suave, entende? Então, é interessante você realmente ter lá 12, 14 núcleos reais e fazer 24, 28 threads de processamento. Porque se um desse cara pega uma thread de processamento, ele fica lá, naquela linha. Digamos assim, se ele entrasse aqui, uma bosta dessa entrasse aqui em ele grudaria em aqui. Cara, o que está processando tanto aqui? Porque essa máquina, teoricamente, ela não tem
É só para apresentar slide, porra. Bom, pega uma linha aqui, ó. Ele vai ficar preso aqui, ele não vai. E aí outros processos vão poder encaixar em outras linhas de processamento. Por isso que é importante você realmente ter múltiplas linhas de processamento. Muita gente fica até puto com isso, né? Porque cada linha de processamento fica mais fraca, né? Aí tem até uma briga sobre processador mais forte. Desculpa, galera. Tô morrendo. Aproveita aí, compra o curso, hein? Tem processadores que tem a linha o mais forte, com menos linha de processamento. Mas quando ele pega isso aqui, ele agarra mais, ele patina. E você tem processadores como o meu, né? Que ele tem, trocentas linhas de processamento, mas são bem fraquinhas, entende? E ele é encarado como processador, essas linhas de processamento. Então, isso aqui fica mais suave. Isso distribui mais os processos, tá? É que eu faço um tipo de virtualização. Eu faço o seguinte: eu tenho minha máquina com a pancada de núcleos. Aí eu pego as várias máquinas virtuais e dou os núcleos para eles. E, na verdade, o convidado, ele passa o processamento para a máquina inferior. É um tipo de virtualização, né, conhecido como chain. É um chain server. Eu uso um chain server aqui na minha máquina, basicamente. Entende? Então, para mim é interessante esse número de núcleos. E todas as minhas máquinas virtuais, ó, aqui eu estou rodando agora umas 4 máquinas virtuais, ou 5 máquinas virtuais. Ele consegue distribuir muito bem isso aí. Consegue distribuir muito bem. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máquinas virtuais sendo processadas e os processos dessas máquinas virtuais sendo quase todos passados, então, para o meu hospedeiro. É o meu sistema operacional anfitrião. Tá? Então aí é interessante, né? Pega uma porcaria dessa daqui, bom, não trava tudo, né? Bom, o RR é idêntico ao FIFO, exceto que cada processo só pode ser executado até esgotar uma fatia do tempo pré-determinada, ou seja, RR é uma FIFO com Quantum com slice time de execução, que deixaria mais suave para processadores com menos linhas de processamento. Então esse cara aqui é muito bom quando você tem processadores com muitas linhas de processamento. Esse cara aqui já é bom quando você tem o quê? Processadores com menos linhas de processamento, porque ele tem um quantum de tempo, então ele para a fila de execução dele e dá oportunidade para outro processo executar um pouquinho. E aí ele volta, executa um pouquinho, sua fila vai, sai e fica nessa, tá? Então são dois tipos de algoritmo interessantes aqui, beleza? Bom, o agendamento de tempo real no Linux, suave, oferece um negócio suave, tá? Ele é um real time, a noção de que o kernel tenta agendar aplicativos nos prazos e, naturalmente, o kernel nem sempre promete ser capaz de cumprir o processamento. O Linux ele não foi projetado para ser um desktop, tá? Linux não foi projetado para ser isso que nós estamos aqui, né, fazendo com ele, mostrando ele aqui, tendo ele aqui. Ele foi projetado para ser servidores, cara. Por isso que Linux demorou para ter interfaces gráficas. Acho que as pessoas nunca entenderam isso no mundo Linux. Linux não é para nós. Linux é para as máquinas. Para máquina. É o sistema operacional para máquina. Não é para nós. Então, meu amigo, aí vem aquilo que eu quero falar com vocês. Nós estamos hoje adaptando o mundo Linux para o mundo do usuário. E aí nós temos algumas inconsistências, tá? Linux ele foi projetado, então, para dar fluxo, para dar vazão mesmo de, naturalmente, processos, não para te atender. Você tem que ler o livro do Tenable, de Sistemas Operacionais Modernos, ele vai falar num ponto chamado Zoológico de Sistemas Operacionais, aonde ele fala, olha, um sistema operacional de usuário, ele precisa de atender o usuário. Entende? Já um sistema operacional de servidor
precisa de executar lotes de processamento, em batch, que eles chamam. E esse escalonamento do que é melhor naquele momento é feito baseado para servidores, não para usuários comuns. E aí nós estamos usando ele aqui como desktop. E isso é um grande problema do mundo Linux, tá? Bom, as prioridades em tempo real variam inclusive de um max RT Prio, né? Nós temos os duas constantes, é 100, então nós podemos chegar até 100, de 1 a 99, vamos colocar assim, que é o padrão, beleza? Desculpa, aqui é 99, galera, desculpa, tem um erro aqui, ó, isso é bom, tá? Localizei um erro aqui, é 99, então é de 1 a 99, você pode chegar, beleza? E aí, naturalmente, todo o processo de usuário, ele sai com sua priority em 120. Teoricamente, era para ser fixo. Como assim? Todo processo que nasce com uma prioridade, ele morre com aquela prioridade. Tá? Processos de usuário nascem com priority 120 e acabou. Aí eu vou ter que invocar o top agora. Peraí. Cara, eu tô rodando um processo muito monstro, em uma outra máquina virtual. Eu não posso mostrar para vocês. E ele tá literalmente esmagando os processadores. Top. Ó, presta atenção. Esse processo aqui, tá? Tá com 20. Ele é priority 120, tá? Ele é do usuário. E ele nasce com essa priority 120 e ele morre com essa priority 120. Seus filhos vão ser criados com a priority 120. Entende? E acabou. Ele não tem nenhuma regalia sobre os outros processos do usuário. Todos os processos de usuário, teoricamente, teriam o mesmo rigor. Nenhum deles seria melhor que nenhum outro. Vamos colocar assim. Mas tá vendo esse Xorg aqui? Cara, esse processo é muito importante. Cara, o Xorg é o que está renderizando minha tela que você está vendo agora. Você concorda comigo que renderizar essa tela é muito importante? Se fosse assim, qualquer programa que eu fosse abrir aqui iria competir com o Xorg e iria derrubar, né, essa fluidez na montagem de tela. Eu tô rindo porque tem um processo que está esmagando meus núcleos ali. É tudo quadrado aqui hoje. Vamos lá. Então, o que acontece? Teoricamente, esse processo é muito importante. Eu não poderia deixar ele com a mesma prioridade dos outros de 120. Então, é possível eu regular uma outra variável chamada nice. Aonde, se eu coloco menos 1, então 120 menos 1 vai ser 119. Então, todo o processo 119, ele passa mais tempo sendo executado em execução, ou seja, ele fica menos tempo ali apto a processamento, ou seja, em espera para alcançar ali um núcleo. Então, ele passa mais vezes, ele acelera mais, e então quer dizer que o tempo para ele passa mais rápido. Cara, vamos pensar assim, ó. Vamos lá. Vocês já viram aquele lance do Interestelar, né? O filme. Vocês viram que um cara ficou perto de um buraco negro, enquanto outros foram para um planeta de menor massa, e o tempo passou diferente para eles, né? Legal. Beleza. Vocês já têm uma noção sobre isso já, né? Tá bom. Esquece a Marvel, esquece a DC, tá? Vamos pensar numa coisa mais culta aí. O que acontece? Todo processo, ele passa mais em execução, o tempo para ele passa mais rápido. Como assim? Todo processo, quando ele é bloqueado, ou quando ele vai para a fila apto ou pronto para execução, ele dorme. Nós dormimos, mas o tempo continua, não é assim? Nós, seres humanos. A máquina não.
o processo dorme e o seu contador de tempo para. Entende? Então quer dizer que quanto mais um processo passa para execução, seu tempo de vida é maior. Por isso que é tão difícil eu definir tempo de vida para processos. Tá? Legal. Então quer dizer que se você olhar naturalmente um processo que ele tem menos 19, no caso 120 menos 1, ele já está processando há mais tempo que qualquer outro processo. A visão dele é que ele está bem à frente em seu tempo. Por isso que contagem de tempo é tão difícil, né? Para as máquinas. Envolve tudo isso. Legal. Olha que complicado, né? Tá vendo aqui um grupo de processos com 120 menos 20? Foi regulado assim, né? 120 de priority menos 20 de nice. Embora ele esteja como root, ele foi inicializado por ação humana de usuário. É um serviço para o usuário, mas que está sendo executado como root. Beleza? Ele não está como real time. Agora, se você achar um processo assim, ó, RT, real time, esse cara aqui, ele é nativo. Quer dizer que ele é um priority entre 1 a 99, tá? E ele está ali entre 1 e 99. Beleza? Caramba, mano. E é natural que ele vai ter mais tempo de processamento. Legal? Chamadas do sistema, né, relacionados ao agendador. Então, o Linux fornece uma família ali de chamadas, né, para gerenciamento do schedule. Vocês viram isso, sabe aonde? Quando vocês leram lá no livro do Tenable, naquela questão, tipo assim, ó, vamos ver a questão de interrupções de sistema, tá? Então, chega um pacote na minha placa de rede, é elevado uma interrupção para o sistema e o schedule conhece o tratador de interrupção de placa de rede, que nada mais é do que um processo real-time, que vai ser agendado. Então, o schedule coloca o agendamento do real-time, que vai, né, analisar o pacote que chegou da placa de rede, e esse processo, então, ele tem priority muito elevada, beleza? Bom, então são chamadas, né, ao set schedule e ao get schedule. Define e obtém a política de agendamento do sistema operacional. E que, pasme, você pode muito bem, programando em C, C++, interagir com o Sketch. Mostramos agora nas últimas aulas aí uma programaçãozinha básica, que você consegue pegar essa lista, você consegue tratar essa lista. Mas lógico que você tem que ser um super usuário, ou seja, você tem que programar em C, C++, e o seu programa tem que ser executado como root, para ter acesso aos /proc. Essas informações todas estão no diretório /proc do Linux. Tá tudo lá, tá? Não pega quem não quer, tá? Sua implementação, né, é chamada, a maioria das vezes, né, faz uma verificação. Caramba, mano, isso aqui eu deveria estar muito bêbado quando eu escrevi essa merda, cara. Às vezes eu tenho esse problema, tá? Eu tenho um trabalho muito difícil que eu vou fazer, eu bebo 2 cervejas, sento, faço e marco o que eu fiz, acordo no outro dia e... não vou voltar para esse problema, não. Cara, então, tem as chamadas do sistema que verifica os argumentos, configura e faz todo tipo de limpeza. Isso aqui é chamado de troca de contexto, tá? Entenda-se isso como troca de contexto. Então, um trabalho importante, porém apenas para ler ou escrever as políticas. E tem um struct chamado task struct lá dentro daquela biblioteca, né, schedule que eu passei para vocês, tá ok? Tem set parâmetro, get parâmetro, você consegue chegar a customizar alguma coisa. Então, como que funciona? No mundo Windows, vamos pegar a linha 9x e a NT, tá? Então, lembra do zoológico do Tenable? O que acontece? Um Windows da linha 9, ele priorizava no escalonamento dele o que o usuário pedia.
Enquanto que no Windows NT 2000 NT, o NT depois do 2000, ele priorizava o processo mais curto. Então, por um momento da história, gente, para muitos aqui não sabem, o Windows NT e 2000 Server veio tão bom que as pessoas desinstalavam a linha 9X, Windows 98, o Millennium, né? Desculpa, vou dar uma tosse aqui, tá, galera? Desculpa. Eles tiravam essa linha 9X e colocavam o 2000 Server como sistema operacional de desktop, cara, mas ele era focado praticamente em jobs mais curtos, enquanto a 9X era o que você pedia. Isso tem tudo a ver com o zoológico de sistemas operacionais. Aí o que acontece? No Linux, não. Você não vai encontrar um Linux Server e um Linux não Server. Algumas distribuições vão colocar, mas não é do mundo Linux. Mundo Linux, Linux é Linux e acabou. O kernel do Linux é o mesmo em ambos os cenários, do usuário e do servidor, beleza? O que nós temos é uma série de parametrizações, né, nessas priorities, que você consegue chegar a customizar aquela distribuição para, ou trabalhar mais com jobs e trabalhar com batch, no caso, servidores, ou trabalhar com chamadas do usuário. Entendeu a jogada? Então tem essas parametrizações. Nós também temos a função nice, que é quando nós colocamos aquele número para ajudar. Então vamos lá. Vamos abrir aqui de novo aqui o top. Um top. Tá vendo aqui o -1? Foi dado um renice. Todo nice é 0. Todo processo nasce com a sua priority adequada e o seu nice 0. Então eu posso dar um renice em -1. Então quer dizer que, imagine que um processo de usuário é 120 e eu dou um renice -1. Então ele ficou com, teoricamente, 120 -1, 19. 119, não é isso? Então ele passa mais vezes agora no processador. Legal? Então esse nice é um ajuste fino que é dado. Nice é 0, mas que o nice depois ele vai ser, né, ajustado com o comando renice. E você consegue naturalmente dar um set user nice para o usuário, para os processos dele nascer com aquele tipo, com aquela prioridade. Legal? Bom, e também nós temos ali vários, nessa struct, nós temos vários parâmetros que impactam, inclusive, na distribuição dos processos ali, como eu posso dizer, no núcleo. Tá? Cara, só esse capítulo, o 7. Próximo eu vou falar sobre comunicação interprocessos. Só o capítulo 7, esse trecho monstro aí. E esse capítulo 8, cara, eles dão 2 livros, 3 livros talvez, tá? O capítulo 8 é sobre memória, que nós vamos falar mais pra frente aí, tá? Cara, é um capítulo que você tem que tomar ali, naturalmente, ele com muita atenção ali, tá? Estudar direitinho, principalmente o 8 e esse trecho do schedule. Costuma cair em prova? Cara, prova de certificação cai. Prova de certificação cai. Mas as provas mais avançadas. Digamos que está avançado demais esse capítulo 7 para esse ponto do livro. O capítulo 8 também está avançado demais. Mas esses 2 capítulos, eles são muito importantes. Por quê? Nós trabalhamos no mundo hacker, né? Nós estamos aqui por causa desse mundo. E é interessante como os processos são executados, porque nós podemos manipular esses processos. Então, todo hacker, ele acaba fazendo de tal forma que ele manipula. Quer ver? Eu tenho um processo espião. O processo espião, ele nunca pode ter um nice menor que 0. Sempre os processos espião estão com nice maior que 0. Sabe por quê? Chama menos atenção de qualquer ferramenta anti-malware no sistema operacional, cara. Você acredita? Olha a jogadinha.
Então, é importante questão de memória, condição de corrida, a condição de transbordo de endereço de processo. Cara, é foda, hein, cara. Então, recomendo ler mais sobre o assunto. Até mais, tchau!